Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Exponencial, seu podcast sobre o futuro, a gestão e como as tecnologias estão impactando o mundo dos negócios. Lembrando que esse podcast é promovido aí pela Top Mind, a grande parceira aqui da nossa produção. Eu sou o Harold S. Neto, CEO e fundador da Metanoia Digital, uma consultoria global de transformação digital e inovação. Estou com meu colega Marcelo Policarpo, CEO e idealizador da Exponência Consultoria, que trabalha com empresas que querem se transformar de modo sustentável no mundo dos negócios. Sensacional. Marcelo, eu faltei na última aula. Faltou, estamos aqui, você está com um Fzinho de falta, não vai passar de ano se você fizer mais 2 faltas, tá bom? Exatamente, né? Fez falta a sua falta. Pois é. Não, mas nem tanto, né? Eu me preparei, aproveitei o mundo digital aí, me preparei, deixei uma perguntinha ali capciosa para o nosso, Foi nosso ótimo. convidado, que foi o Djalma. Cara, eu achei a conversa com o Djalma incrível, assim. Para mim, é um dos melhores episódios que a gente já produziu. As sacadas que ele trouxe, assim, mostra que ele tem uma visão bem vanguardista do que é a área de TI. E esse é um ponto que me chamou a atenção, que é o foco do nosso episódio de hoje, foi quando ele falou assim, olha, o cara de TI não pode ser mais aquele cara que vai lá ajustar cabo, né? Cara, quando ele falou isso, eu me lembrei, sabe aquele filme 11 Homens e o Segredo, do George Clooney e tal? Aí eles contratam um cara que é um programador, não sei se você lembra desse, é um cara todo meio nerdzão, assim, todo tímido e tal, e ele anota na mão dele, assim, qual era o servidor que ele tinha que mexer lá dentro do cassino, o caminho para ele chegar até no servidor. Aí ele vai até lá no servidor, daí ele troca os cabos para eles conseguirem hackear o sistema de segurança e fazer o assalto lá no cassino, né? E aí, quando ele me falou isso, cara, eu pensei bem nessa imagem, assim, na hora, sabe? Quando eu vi a gravação, né? Tipo, o cara de TI era isso, né? Tipo, é o cara que vai lá dar manutenção na maquininha. É o Help Desk, né, Harold? Exatamente, é o Help Desk. É o cara que, tipo, os sistemas são caros. Eu nunca vou me esquecer, cara. Eu tive uma palestra de um grande empresário lá na minha faculdade, há, sei lá, 15 anos, mais de 15 anos atrás, né? E um aluno pegou e perguntou assim, e a área de TI? O que você pensa sobre isso? E ele falou, eu invisto o mínimo possível, porque vocês são muito caros. Ele falou assim, cara, olha a mentalidade que a gente tinha naquela época, né? Era tudo assim, tudo que envolvia TI eram coisas paralelas ao negócio, né? Tipo, não eram fundamentais ao negócio, não faziam parte da fundação do negócio. Eles eram extras que ajudavam a melhorar o sistema, a velocidade da empresa e assim por diante. E, cara, isso mudou totalmente com a internet, né? E com a mudança das empresas para o mundo digital, né, Marcelo? Sim, sim. Esse é um dos elementos muito fortes, e a conversa com o Djalma foi muito assim, né? Acho que uma das coisas que mais marcaram e talvez marcam a carreira dele é exatamente ser um cara do negócio inserido nas questões estratégicas importantes, né? Que a gente percebe exatamente aquilo que a gente sempre fala aqui, né? O que significa, num tempo, digitalizar as coisas e depois falar de transformação digital e inserindo todos esses modelos próprios da tecnologia no serviço. Pensando, inclusive, no Brasil, né? Quando a gente olha para fora e vê outros países mais desenvolvidos, ou no mundo corporativo, talvez até mais vibrante, vivaz em termos de tecnologia, a gente olha para o Brasil e vê também essa efervescência de muitas questões, mas tem uma coisa que a gente olha assim como um campo aberto, incrivelmente aberto, porque tudo que existe de empresa, de soluções que existem no Brasil, ainda estão para ser digitalizados e, mais do que isso, serem para passarem por um processo forte de transformação digital, né? Então, isso para todos os empresários que nos escutam, né? Se a gente não tem esse número, mas o número deve ser muito, muito pequeno, o número de empresas que realmente passaram por esse processo forte de transformação digital. Né? E mais o que você gostou dessa conversa, Harold? Para a gente entrar aqui num tema forte. Eu achei incrível, porque eu sou UX designer, né? E aí eu estava numa discussão com meus alunos, falando justamente assim, o que falta para a área de design dar
tipo, se tornar mais relevante dentro das organizações. Eu falei, cara, é a proximidade com o mundo dos negócios. Tipo, é você não só ir lá desenhar uma telinha. E eu sinto a mesma coisa da área de TI, né? O diretor de TI, ele não pode mais só ir lá e montar o servidorzinho, instalar o e-commercezinho, mudar o tipo de... eu estou usando tal plataforma, vou para aquela, entendeu? O cara, ele tem que estar desenhando qual é o negócio digital daquela empresa. Eu acho que essa, para mim, é a grande sacada, né? E a gente vê exemplos muito bons aqui, como você comentou, Marcelo. Você olha, por exemplo, né, uma empresa que eu tenho mais proximidade, a XP Investimentos. Qual foi a estratégia dos caras? Depois que leram lá o Organizações Exponenciais, o Benchimol falou: eu quero que a gente tenha 50 startups aqui dentro criando soluções para a XP e para o grupo XP, né? Para além do que só aquele negócio do vamos melhorar o app do home broker, né? E foi um movimento que super funcionou, né? Então é uma outra visão, tipo, toda a área de TI se dividiu em as novas iniciativas e o suporte daquilo que já existe. Mas o foco eram as novas iniciativas, entendeu? Isso para mim é um potencial de transformação digital, né? Uhum. A mesma coisa a gente está vendo agora na Ambev, né? Para quem não sabe, o Zé Delivery é da Ambev, o Empório da Cerveja é da Ambev, né? Tem aquele Chopp Brahma Express lá que entrega em casa, né? Tem as lojas, mas em algumas cidades, e tem a entrega do chopp em casa para você fazer festa e tal. Sofreu bastante, imagino que tenha sofrido bastante com a pandemia, né? Que ninguém mais estava se reunindo, não precisava de um chopp de 50 litros, né? Uhum. Mas, ao contrário, as pessoas individualmente estavam bebendo mais, viu, cara? Eu imagino. Não em grupo, mas pessoalmente, sim, mais. Exatamente. E aí, o que acontece, né, Marcelo? Você vê aí, o Zé Delivery está crescendo absurdamente. Eu fiz um estudo outro dia, para você ter uma ideia. Hoje tem 40 vezes mais pessoas acessando o site do Zé Delivery do que o site da Skol, por exemplo. E o site da Skol direciona a pessoa para o Zé Delivery, se ela quiser comprar. Né? Uhum. Então, assim, tipo, o que é a TI lá no Zé Delivery? É o business, entendeu? O que é a TI, talvez, na fábrica da Skol? É o suporte, é não sei o que tal. Mas qual é o movimento que a Ambev já está mostrando que ela está fazendo, cara? É ter o business, é a tecnologia. Porque a Uhum. gente já sabe, a gente já bateu aqui na tecla várias vezes, né, Marcelo? Pô, Uhum. você pega aí, ó, as top 10 empresas. Eu fiz essa análise anteontem, para um vídeo aí que eu estava produzindo. As top 12 empresas do mundo hoje em valor de mercado, 10 são do mundo digital. Tipo assim, é a Amazon, o Facebook acabou de bater $1 trilhão de valor de mercado, foi a empresa mais rápida na história a fazer isso, né? Foi semana passada. Então, não tem mais como você pensar TI, você tem que pensar digital, entendeu? Tipo, para mim não faz sentido mais falar área de TI. Eu acho que o Djalma reforçou esse ponto, mostrou isso, né? Uhum. E assim, eu acho que tem dois lados, né? A governança, a alta gestão das empresas e tal. Nas grandes empresas tem se atualizado para isso, tem feito lá, sei lá, sua missão para o Vale do Silício, para entender o que está acontecendo e tal, mas não pode ficar preso lá e só essa pessoa querer coordenar uma iniciativa como essa, ela tem que conseguir espalhar isso para a organização, né? Mas também tem o profissional de TI sair desse estigma, né? Tipo, eu estou aqui montando rede, servidor e tal, e começar a entender assim, olha, como é que eu transformo a jornada de um cliente a partir daquilo que eu sei fazer, né? Porque, cara, é incrível. Tipo, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu tenho vários colegas que são da área de programação. Você fica pensando umas paradas assim, não dá para fazer tal coisa, o cara já vem, não, tu conecta esse servidor aqui, faz não sei o quê, e roteia para não sei aonde e tal. Cara, tu olha assim, caramba, dá para fazer muita coisa, né? Uhum. É incrível. E às vezes o cara sabe que dá para fazer isso tudo, mas ele continua sendo colocado numa posição de tipo, pô, caiu aqui o meu e-mail. Uhum. E esse é o ponto da evolução das organizações, quando a gente começa a perceber exatamente do que realmente acontece com as organizações mais modernas, né? Onde as posições do cargo, ou daquilo que eu faço, da minha formação, não é mais o que determina
a minha cadeira, a minha mesa, o meu silo, né? As organizações mais modernas, elas precisam exatamente ter essa coisa um pouco mais holística, onde eu vou trazer a minha competência, eu vou trazer aquilo que eu faço, mas todos nós estamos ao redor dos negócios, ao redor das pessoas, dos nossos clientes. Esse é o aspecto importante. Da mesma forma que a gente está falando do fim do profissional da TI, a gente também pode falar do fim do profissional do RH, o fim do profissional de finanças, o fim do profissional especialista técnico naquela área X. Hoje, inclusive, eu tive uma conversa com uma empresa que eu estou trabalhando da área farmacêutica, e um dos executivos, a conversa e a discussão era de fazer com que as pessoas do time dele, mesmo que especialistas clínicos na área que atuavam, fossem pessoas de mercado, entendessem finanças, entendessem P&L, entendessem o que é a margem desses produtos, o que é venda, né? Então, a gente vê cada vez mais essas coisas acontecendo, e isso é muito interessante, né? Que a gente agora começa a romper um pouco essas barreiras, né? E aí a história toda, quando a gente vê as organizações que não têm muros e divisórias, isso é um exemplo visual do que a gente quer ver acontecendo na prática. O contrário não pode acontecer, né? A gente quebra os muros para ficar bonitinho, a gente fazer ali, e todo mundo vê que a gente é open space, mas na verdade a gente continua tendo os silos que são muito próprios, né? Então acho que isso que o Djalma trouxe e da evolução do profissional de tecnologia é muito importante, porque aí você trouxe uma coisa muito legal quando você falava das duas empresas. Você falou da Amazon, mas a Amazon é uma empresa de logística, né? É uma empresa, é uma livraria no início, agora é uma empresa de logística, né? E o grande fato é esse, né? Todos os negócios são negócios que têm um core business próprio, logística, médico, ramo de EPI, farmacêutico, monitoramento eletrônico, mas todos eles não tem como escapar disso, precisa passar fortemente por uma transformação digital, porque isso acontece. Só te dar um exemplo muito interessante, uma empresa que atuei há algum tempo, a discussão era das empresas que existiam, né? Alguém disse em certo momento, nós somos indústria. Aí eu falei assim, porque existia ali 3 empresas dentro de uma empresa só, mas do lado negativo disso, né? Tinha a indústria, tinha a área comercial e tinha o back-office, que ficava ali no meio entre as 3 realidades industriais. E uma vez um dos executivos falou assim, a gente é indústria. Eu falei assim, acho que não. Vocês podem precisar da indústria, mas vocês são uma empresa cujo negócio é X. Agora, quando você olha para esse negócio, vê qual que é a possibilidade de perenidade desse negócio, longevidade, qual que é a tendência de mercado, pode ser que você precise de indústria. Pode ser que você precise de um time interno comercial. Pode ser que você não precise de nada disso. Se você tem uma solução tecnológica que faz com que uma indústria que nem é sua, você ligue essa indústria que não é sua ao seu cliente através da tecnologia, você não vai precisar nem de time comercial e nem de uma própria indústria, né? A própria Apple, né? A Apple não tem uma indústria que fabrica computadores no Vale do Silício. Ela importa todos esses produtos e chega aqui para a gente através dessa parte forte de tecnologia. Isso aqui é uma coisa muito interessante, Real, que a gente está falando, e o mais, não sei se, aí não é interessante, mas é um pouco que nos entristece, que poucos empresários têm essa noção. Eles ficam muito mais olhando para aquilo que eles veem. E isso é uma coisa, uma crença muito forte, né? O empresariado gosta de ver o prédio que eu tenho, a cadeira que eu sento, a mesa que eu tenho, os colaboradores perto de mim, né? Então, aquela coisa do olho do dono que engorda o gado, né? Esse é uma crença que nem sempre combina com esse novo mundo digital, né? Sim, total. Olha um bom exemplo disso, Marcelo. Quer dizer, contrário, né, do que você acabou de Uhum. falar, é a empresa automática, que é quem faz o WordPress, que é aquela plataforma para você construir site e tal. Ótimo exemplo, é. 1.200 funcionários em 70 países. Uhum. Olha isso, cara. Todo mundo trabalhando remoto. Uhum. Olha que doideira, né? Tu não vê nada, basicamente, né? Uhum. O cara que é o líder mor, digamos assim, né? Ele não vê nada. E é interessante esse ponto que você trouxe, Marcelo. Eu tenho trabalhado aí, batido na tecla nas minhas redes sociais, sobre o lance do que eu tenho chamado de AVA, né? A habilidade de alto valor agregado.
que o profissional de hoje ele tem que encontrar a sua habilidade de alto valor agregado. E o que acontece? No mundo de hoje, a sua habilidade de alto valor agregado pode ser, né, o que você faz adicionado do mundo digital. Então, eu pego um vendedor, por exemplo, eu tenho que colocar tipo know-how digital em cima das habilidades dele de venda, né? Sei lá, outbound marketing, inside sales, assim por diante, técnicas de vendas, CRM e tudo mais, do mundo digital. Então, o profissional tem que passar por essa atualização, né? E o profissional de TI, por incrível que pareça, também, né? Porque eu nunca me esqueço, uma vez eu trabalhei com uma empresa que eles falaram assim, olha, a gente começou o nosso negócio porque nós fomos responsáveis pela transformação digital da Microsoft quando a gente estava lá. Tu não para pensar, né? Pô, Microsoft, transformação digital, a empresa foi quem criou o mundo digital, né? Mas eles passaram por essa transformação assim de cultura, da forma como os funcionários entendiam o mundo digital, de ter o core lá da nuvem e tal, toda essa transformação que aconteceu nos últimos anos ajudou a redirecionar a empresa. Isso tem a ver com aquilo que você falou. A gente lá na Singularity, a gente fala muito disso, né? O profissional do futuro é qualquer área mais digital, mais AI, entendeu? Tipo, é isso, entendeu? Qualquer área que você tá, mais digital, mais AI, mais cloud computing, mais IoT, mais 5G, que são as tecnologias do futuro, mais blockchain, entendeu? E essa é a sacada. Agora, o que é interessante do lance que você falou da indústria, tá, Marcelo? Que me chama atenção, né? Quando a gente olha para a China, a gente vê um case muito legal de crescimento que eles tiveram, que foi, somos a fábrica do mundo. Na medida que a gente é a fábrica do mundo, a gente começa a aprender a fazer design das coisas, né? Eu acho que essa foi a genialidade deles, né? Então, eles saíram de um modelo que tudo era made in China, para agora a gente começar a ver os produtos que são designed in China, né? Então, a gente está vendo lá, a BYD é a maior produtora de veículos elétricos do mundo, disparado, tipo, nem se compara o volume que eles vendem com o da Tesla, entendeu? A Tesla é ínfima perto deles, apesar do valuation, de tudo mais, né? Mas a gente vê aí, os principais celulares, os smartphones do mundo hoje são chineses, concorrendo diretamente com a Apple. Várias tecnologias hoje, quem está liderando o design delas é a China. Então a gente vê que eles fizeram muito bem essa transição da indústria para o digital, entendeu? E desse modelo mental de eu sou um produtor para eu sou um designer das coisas, né? E é no design que está o valor, né? Qual é a grande sacada do iPhone? Lá atrás está escrito assim, Designed by Apple in California, né? Made in China. O Made in China tá minúsculo assim, né? Tipo, o que tem valor é o design lá na Califórnia, né? E, infelizmente, cara, essa não é um mindset que eu vejo aqui no Brasil. Tipo, na maior parte da cultura empresarial do país, entendeu? Até porque a gente está cada vez mais se comoditizando, se desindustrializando, se comoditizando, e esse é um ciclo que não para. E no mundo digital, a gente tem ótimos cases, mas como eu fiz uma crítica outro dia, a maior parte são modelos replicados de modelos que já existiam, né? Grandes cases do Brasil aí são claramente modelos replicados do que já existia. Então, na minha percepção, a gente está fazendo pouco design das coisas. Então, a gente está usando pouco o poder do digital para criar iniciativas que são realmente novas, brasileiras, tropicais, entendeu? E que aproveitam esse poder do digital e dessa transformação que o profissional, seja ele de TI ou de qualquer área, precisa passar, entendeu? Isso que você falou é bem verdade. Assim, eu tenho alguns amigos que fazem assim, vão para a Califórnia antes, agora não estão com mais tanta facilidade, né? Vão para a Califórnia, ver o que está acontecendo lá, vem para cá, cria o que está ali, faz um copy-paste, eliminando alguns erros que eles tiveram lá na Califórnia, e o negócio funciona bem aqui. E de fato, a tropicalização em termos de usar a criatividade para coisas tipicamente digitais, ela não vamos dizer que ela não acontece, mas ela não é tão frequente assim. Uma outra coisa que você falou, diga, desculpe. Isso a gente não está dizendo que não gera valor, que não impacta o mercado, nada disso. Tipo,
não tem problema, Sim. né? Tipo, é novo para o nosso mercado e gera impacto, gera valor. Os fundadores, vários estão ficando ricos aí, tudo mais. A sociedade está se beneficiando com boas soluções, mas tem poucas que eu consigo dizer assim, nossa, isso é original, assim, foi inventado aqui, entendeu? Uhum. O que você falou aqui me fez pensar uma coisa muito interessante, que é até uma discussão que eu tive em umas empresas que eu estou atuando, que é as pessoas às vezes pararem no meio do caminho, né, Harold? Você tem aqui a questão, e achei legal o que você está fazendo em termos dessas habilidades de alto valor agregado, né? Porque todo mundo tem um background, ninguém começa do zero, né? Todo mundo tem alguma formação, fez alguma coisa na vida, sabe alguma coisa, tecnológico, analógico, digital, o que seja. E aí tem todo esse mundo do futurismo, todo esse mundo do que vem, de todas as tecnologias. Há um risco de parar no meio desse caminho, né? Há o risco de você vir para cá e esquecer tudo que você aprendeu aqui, porque são coisas importantes que te formaram aquilo que você é, ou você ir aqui e achar que tudo isso é apenas um canal, né? É apenas uma forma de fazer e que não vai impactar diretamente internamente você como pessoa e você também enquanto organização, né? Então, acho que esse é um ponto muito legal para ir para além do que se fala de modelo mental, que acho que isso já no contexto do jargão do mundo corporativo, é muito superficial, né? Porque muitas vezes as pessoas só entendem e ficam no meio do caminho. Então, elas deixaram um pouquinho do que foi, porque falam assim, isso aqui não presta para nada mais, e elas não aprofundam em fazer com que tudo isso traga uma transformação de fato nos próprios negócios. Um exemplo interessante, outro exemplo de uma empresa que eu atuei, é a palavra inovação. Tem gente que gosta de colocar essa palavra como valor organizacional. Eu tenho um receio de fazer isso, cara. Eu falo, você tem certeza disso? Porque você falar que inovação é um valor, isso implica numa conta muito alta em termos de disrupção, em termos de investimento com pessoas, em termos de achatamento de hierarquia, em termos de solução de poder, em termos de investimento em tecnologia, em termos de mudança, inclusive, do seu modelo de negócio. E esse é um ponto muito interessante, né? As pessoas, às vezes, param no meio do caminho. Elas nem ficam onde elas estavam, analógicas ali no trabalho bruto, forte, e nem vão para o outro lado. Então, fica aqui no meio com uma carinha de que é bonitinho, né? Então, isso aqui, para mim, eu acho que é muito sério, porque você acaba passando uma mensagem ruim e você vai acabando tendo pessoas que, inclusive, estão nesse contexto assim e que não conseguem dar o salto para o outro lado. Então, acho que é interessante fazer uma opção. Opção essa que precisa, e acho que esse é um tema importante, pelo menos que está ficando aqui na minha cabeça, opção essa que precisa privilegiar o negócio, precisa privilegiar a sustentabilidade disso, a perenidade desse negócio, sobretudo pensando no atendimento da melhor forma possível do seu cliente, porque, inclusive, como diria nosso querido amigo Michael Porter, quem define se a estratégia é boa ou ruim não é você, não é as suas crenças, é o seu cliente e o mercado, né? Sim, exatamente. Eu sempre falo isso para os meus clientes, né, Marcelo? A gente trabalha agora no mundo digital aí muito lá no Miro, que é um quadro branco digital, né? E eu falo assim, olha, pessoal, a gente acabou o projeto aqui, olha que maravilhoso que está isso aqui, mas sabe qual é o valor disso aqui? Se vocês não aplicarem, zero, né? É isso, né? Tipo, porque pode estar lindo ali no desenho, no post-it, na parede, mas se não for aplicado, não tem valor, né? E é isso, Marcelo. Eu acho que esse ponto do Djalma aí serve para todos os profissionais. Isso que eu achei legal, né? A gente começou falando da TI, mas você trouxe esse gancho de todos os profissionais. A gente viu como as indústrias estão sendo impactadas pelo digital. Pessoal, pode parecer mais do mesmo, tá? Talvez para você que está nos ouvindo, que já ouviu vários dos nossos podcasts, de podcasts correlatos, seja mais do mesmo. Mas aí você compartilha com pessoas que não são do seu entorno de trabalho e tal, a galera que você acha que está nos ouvindo, compartilha com aquela galera que você acha que não está nos ouvindo, e aí você vai ver como esse assunto é uma novidade, entendeu? Para a maioria das pessoas.
Eu estava conversando com meus alunos outro dia, Marcelo, também, Uhum. e a gente fazendo uma análise da Netflix, né? E aí eles falaram assim, não, mas Harold, a Netflix não precisa disso porque todo mundo conhece a Netflix. Eu falei assim, peraí, Netflix tem 200 milhões de assinantes. A gente é 8 bilhões de pessoas no planeta. Então não é todo mundo que conhece a Netflix. Pessoal, assim como vocês já estão sendo despertados aqui no podcast Exponencial, tem muita gente que ainda nem faz ideia de como o mundo está mudando, de como a sua área está sendo impactada pelo digital, de como o seu negócio está sendo completamente transformado e disruptado por organizações aí que estão chegando assim na voadeira mesmo, a gente poderia falar, né, Marcelo? Uhum. Sim. Eu diria assim, até mais, indo para o caminho do pensamento do que você trouxe lá, isso não vale nada se não é executado, e essa a nossa insistência aqui é muito para isso mesmo, né? A gente quer pensar e conversar sobre essas questões para que isso fique na cabeça de todo mundo, mas mais do que isso, para que as empresas e as pessoas tenham coragem de ir para esses finalmente, para as vias de fato, e começarem a fazer as alterações. Porque uma outra coisa interessante que o Djalma falou é o lead time das soluções, né? Coisas que a gente usa hoje e que está super assim, forte, você falou o exemplo do Miro, né? Soluções que já estavam prontas, né? A pandemia apenas acelerou esse lead time. E assim como acelera o crescimento de organizações já em digitalização, elas levam a derrocada organizações que não estão vivendo esse processo. E esse é o caminho interessante. Assim como tem no ESG escala de sustentabilidade, existe também na inovação escala de inovação, na transformação digital, escala de transformação digital. O que não pode faltar é a gente ter opções reais, concretas e um caminho que a gente está seguindo e investindo dinheiro, né? Que não existe nada no mundo corporativo que a gente fala que está fazendo se não tem orçamento para isso, né? Se a gente falar assim, e como é que vai a transformação digital? Vai bem. Como é que vai o desenvolvimento de pessoas? Vai bem. Aí você pergunta, quanto dinheiro você está gastando para isso? Não, a gente não está gastando dinheiro. Se você não está gastando dinheiro para algumas coisas dentro da sua organização, significa que você não está fazendo. É muito assim que a gente sabe que é. Exatamente, Marcelo. E assim, pessoal, hoje a gente está falando de digital, né? Mas se a gente viver tempo suficiente, amanhã vai ser outra transformação, né? Você não pode ficar preso hoje é a transformação digital, é isso que tem que acontecer, né? Mas lá em 1900 era a transformação da eletrificação, né? O mundo inteiro estava sendo eletrificado e tal. Amanhã vai ser outra coisa, tipo, tem um universo gigante aí nascendo de descentralização, com a blockchain, com as cripto e tudo mais, é outro movimento que vai vir no futuro muito forte, entendeu? Então, assim, que a gente não pode é ficar, né, preso, né? Agora eu vou ser o profissional de TI que só faço transformação digital. Aí já está todo mundo lá na realidade virtual, o cara está lá pensando ainda no digital. Também tem isso, pessoal. Fiquem atentos aonde está o mercado, né? O mercado hoje está no digital. As empresas de sucesso hoje são digitais. Tem um case aí para a gente finalizar, Marcelo, que me chamou muita atenção, né? Uhum. Olha só, você sabe, né? E eu imagino que a maioria da nossa audiência aqui sabe que muita gente foi para o trabalho remoto. Né? Aqui no Brasil a gente até tem um número assim um pouco mais alto de pessoas que não foram porque não tem condições, não, pela natureza do trabalho, mas durante a pandemia uma porrada de gente foi para o trabalho remoto. Né? E você sabe, ou já deve ter parado para pensar nisso, você que está nos ouvindo, Marcelo também, que tem um monte de empresa contratando pessoas fora do seu país para trabalhar remotamente. Desenvolvedores, toda essa galera que trabalha aí no mundo digital, né? Agora, Marcelo, tu já parou para pensar como é que você paga um cara que está em outro país? Como é que você faz uma folha de pagamento de várias pessoas que estão espalhadas pelo planeta? Uhum. Cara, eu sempre soube disso, mas nunca parei para pensar na folha de pagamento. Pois é, a Dil parou, né? E a Dil conseguiu aí, pensou nisso durante a pandemia e na pandemia se tornou um unicórnio. Tipo assim, lançou na pandemia e já é um unicórnio. Uhum. Cara, olha que coisa simples, né? Uhum. Olha o poder do digital, do alcance de centenas de nações.
né? Os caras hoje já estão em 150 países. Para mim, esse é o profissional de TI, o cara que vai olhar para as oportunidades que o mundo digital oferece para ele para transformar o mundo. E essa é a grande vantagem do profissional de TI, né? Porque as soluções estão muito à disposição deles, como você acabou de dizer. Então, como ninguém, é só entender da necessidade, do problema e juntar as pecinhas que existem à disposição e transformar aquilo numa solução incrível para ser mundialmente aceita por vários clientes, né? Maravilha, Harold. Seja bem-vindo de volta. Essas férias aí que não demorem muito. Lembrando vocês que agora nós estamos de filhos novos. O meu filho também nasceu agora há pouco tempo. Parabéns então, aí, Marcos. Obrigado. É uma experiência super bacana. Então, como o Harold gosta de falar de papai digital, a gente aqui também está nesse caminho de paternidade digital. Obrigado a vocês que nos escutaram. Se você gostou, volte na semana que vem. Muitos convidados importantes e interessantes que a TopMind, em parceria com a gente, está trazendo e nos fazendo conhecer. Isso é uma coisa muito legal, né, Harold? A parceria dos negócios, né? Então, tem nós dois aqui com negócios distintos, tem a TopMind, tem os outros parceiros e clientes da TopMind também, criando uma grande rede aqui para ajudar você a aprender e sair dessa zona de conforto, de letargia, para ir para o mundo da transformação digital, aí para trazer soluções importantes para o mundo. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Marcelo. Até a próxima. Até a próxima.